cargo que ele representa é muito maior que ele. Ele é o topo de uma pirâmide, mas a base dessa pirâmide, nós estamos falando aí de centenas de promotores, de procuradores, aliás, se envolvemos procuradores e promotores de justiça, nós estamos falando de milhares de promotores que sabem do seu dever constitucional e fizeram um juramento. Essa pressão que vem da base é mero representante dessa base, eu acho que vai impulsionar o procurador a fazer o que é certo, aliado, obviamente, à pressão da sociedade, que é transmitida e se torna público através da imprensa, através de vocês. Então, eu acho que diante da pressão do Congresso Nacional, a pressão popular, que ela é feita principalmente nas redes sociais, através da imprensa, e a própria pressão do Ministério Público, lembrando que ele vai ficar com as pessoas que tem privilegiado os crimes conexos, então algumas pessoas vão ser julgadas por ele também, porque há uma conexão de crimes com quem cometeu crime sendo autoridade. Vamos lembrar que, além disso, nas esferas estaduais, nas esferas, na própria Justiça Federal, na Polícia Federal e no Ministérios Públicos Estaduais, nós estaremos tendo apuração e investigação com base no relatório. Eu diria, isso será um grande erro dele, nós vamos ficar atentos, que ele pegaria alguns indiciados e aceleraria o processo para poupar alguns poucos, talvez na escala mais alta do poder. Se for assim, nós estamos atentos também para isso. Muito se fala de uma ação penal subsidiária pública, isso não foi dito ainda nem por mim, nem por ninguém, mas é preciso fazer alerta aqui. Se a inércia do procurador pelos próximos 30 dias, ele tem 30 dias para analisar, a inércia pode levar, sim, a uma ação penal privada subsidiária pública, mas se ele conhece a lei, ele fizer o arquivamento de uma dessas autoridades, aí há um questionamento jurídico se, com base nesse arquivamento, caberia uma ação penal subsidiária. Poderia, se ele arquivar sem motivação devida, outros tipos de petições, ou seja, de ações questionando a ilegalidade, possível desvio de finalidade pública. Mas eu não consigo imaginar uma ação privada subsidiária pública diante de uma inércia que não ocorrerá. Ele irá tocar vários dos indiciamentos, apurar, inclusive com uma comissão especial, em relação a alguns ele pode até arquivar, mas o arquivamento é uma ação, quer dizer, ele agiu, não houve uma omissão. Aí nós teríamos que pegar a justificativa desse arquivamento para ver se dali a gente consegue detectar o desvio de função pública. O que disse o nosso presidente da CPI? Procurador, doutor Aras, nós estamos entregando esse documento, mas nós estamos aqui para dizer que nós estaremos observando, nós estaremos fiscalizando e nós não admitiremos omissão em nome das mais de 605 mil vítimas da Covid-19. Foi dura a fala, mas, repito, da mesma forma, o Procurador-Geral da República foi muito firme no que se refere à noção que tem do dever constitucional e da responsabilidade que tem. Ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe as consequências da sua omissão. A CPI já deu certo. A CPI escancarou a inércia, a omissão dolosa do governo federal. Ela colocou vacina no braço do povo brasileiro, porque, se não fosse isso, eles não acelerariam os contratos de vacinas e as compras de vacinas no mundo, eles não tinham interesse, porque eles não acreditam na vacina. Eles não acreditam na imunização por vacina, mas na imunidade de rebanho por contaminação. Ele escancarou esses crimes contra a administração pública, ele mostrou também o que estava acontecendo com alguns planos de saúde ou nos meandros de parte da medicina brasileira, muito pequena, é verdade, porque só temos a agradecer os nossos médicos e profissionais da saúde, e ele trouxe à luz também a realidade de um país que é racista, de um país que é homofóbico, num país onde há misoginia, quando escancarou em rede nacional alguns episódios lamentáveis relacionados a esse assunto. Então, acho que a CPI fez história,
ela foi a mãe de todas as CPIs, porque ela comprovou que é possível, sim, com um trabalho sério, fazer com que uma investigação da classe política corte na própria carne, porque foi isso que aconteceu. A CPI não só indiciou, não só levou para a investigação cidadãos comuns, mas colocou servidores de alto padrão, de alto nível, militares, classe política, deputados federais, senador da República e o próprio presidente da República. O Tribunal de Contas da União, ele tem um ponto que eu acho essencial. Falei na CPI, não sei como que está no relatório, acho que ficou muito superficial no relatório, que não tem problema, mas o Tribunal de Contas da União já deu um parecer, ainda não julgado em definitivo, muito forte, e ali sai a raiz dos problemas e do crime de responsabilidade dos ministros, do ministro da Saúde e do próprio presidente da República. Quando ele fala categoricamente que a política de saúde pública, o planejamento e a coordenação é do governo federal. Embora a saúde pública seja tripartite, a responsabilidade de gestão é da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E quando ele afirma que a omissão e a falta de um plano nacional de imunização no Brasil atrapalhou a atividade de estados e municípios, ele praticamente disse: o governo federal não fez o dever de casa, o governo federal foi omisso. Essa omissão, essa falta de ação, só aí você já consegue tipificar em relação, imputar crimes em relação a pior das hipóteses, ao ministro da Saúde, mas também recai em cima do presidente da República, porque está muito claro por vídeos, áudios, documentos, lives, todo momento ele interferia no Ministério da Saúde, impedindo exatamente que esse plano saísse do papel, que se buscasse vacinas. Então, acho que o Tribunal de Contas da União vai vir muito fortemente com seus relatórios, serão vários, porque a gente tem vários ministros ali, porque não há prevenção, não é prevento o ministro, dependendo das ações, para onde cai no sorteio. O Tribunal de Contas da União, acho que vem fortemente, e os ministérios públicos estaduais. Não acredito que o Lira, que hoje é o dono do orçamento público no Brasil, é o homem mais poderoso no que se refere à distribuição de dinheiro público dentro do Congresso Nacional, que, portanto, se beneficia de um presidente enfraquecido, um presidente incompetente, com uma equipe que não comanda a economia. Ele vai querer perder o poder de gestão, de dizer e ditar regras para o Ministério da Economia, para o próprio presidente da República, e vai querer perder a chave desse cofre. Ele não irá acatar o pedido de impeachment, até porque, se quisesse, ou se fizesse, ou se tivesse essa responsabilidade, teria acatado o pedido de impeachment, as dezenas de pedidos de impeachment que estão lá. Se as pessoas não conseguem comprar o gás para poder cozinhar, né? Se a classe média está tirando seus filhos das escolas particulares, ou mesmo não está conseguindo mais pagar o mais simples plano de saúde, se ela percebe que aquilo que é básico, né, ela não tem, mesmo sendo honesta, trabalhadora e pagando seus impostos, essa insatisfação vai tomando corpo. Num mundo de rede social, onde a um toque, em 24 horas, você move uma legião de insatisfeitos, a qualquer momento. Eu diria que isso, mais do que um escândalo de crime de corrupção. Foi-se o tempo, como foi no Collor, em que apenas um Fiat Elba, não apenas, aspas, né, um Fiat Elba era capaz de tirar no presidente da República. Que coisa, né? Naquela época, eu me lembro bem dessa época, eu estava começando a me envolver com a vida pública, eu estava saindo da faculdade, né, no início dos anos 90, mas, assim, eu me lembro naquela época, foi um escândalo. Hoje você tem um escândalo, não é por mês, nem por semana, você tem um escândalo por dia. Se a população não se rebelou diante de tudo que soube, que o presidente da República fez e deixou de fazer na maior crise sanitária, na maior pandemia que o Brasil já viveu, e, consequentemente, na maior crise econômica que nós estamos vivendo, e eu não estou falando apenas da omissão do presidente da República, né, do negacionismo, de querer que todo mundo se contamine rápido para poder voltar ao mercado de trabalho. Eu estou falando também das denúncias sérias de crimes de corrupção que ele tomou conhecimento e não fez nada. Aliás, crimes de corrupção cometidos por quem ele nomeou. Foi ele que nomeou os ministros da Saúde.
Foi ele que tirou os ministros da Saúde. Foi ele que nomeou o líder do governo dele, Ricardo Barros. Foi ele que deixou dentro do Ministério da Saúde um núcleo militar também, né, ou da reserva ou da ativa, que também presenciou toda essa cena e não teve a capacidade de gestão. Então, se a população brasileira não conseguiu se indignar e reagir diante desse escalabro, que eu não sei se tem, no Brasil não tem precedentes, eu não sei se tem no mundo, né? Não acredito que vá ser um escândalo de corrupção maior ou menor que vai levar a população para a rua. Acredito que vai ser realmente a fome. Nós temos um número recorde de miseráveis hoje no Brasil. Voltamos à década de 80, quando eu ainda na faculdade, indo para a faculdade no centro de Rio de Janeiro, quantas vezes vi pessoas buscando comida na lata de lixo, comendo restos de tomate podre. Nós estamos há um ano das eleições. Então, neste momento, é o momento dos nomes serem colocados. As pessoas precisam, a população brasileira precisa entender que não precisa voltar ao passado e muito menos continuar com o presente, que ela tem opção. Já que a soberania é popular, numa democracia, nós temos que dar a oportunidade do eleitor escolher dentro de uma gama de candidatos, ainda que esses candidatos lá na frente, ainda no primeiro turno, se unam numa frente democrática. Mas nós não podemos ter, já há um ano da eleição, uma disputa entre o passado e o presente. A gente precisa olhar para frente, precisa falar de futuro, e para falar de futuro a gente precisa de nomes novos que se coloquem na disputa. Então, eu louvo a coragem dos partidos, do PSD, do PSDB, do PDT, de partidos que colocam os seus candidatos na disputa eleitoral no momento em que o Brasil mais precisa. E também entendo que o MDB não pode ficar inerte nessa situação. Não vamos esquecer que lá atrás foi o MDB que abrigou todas essas correntes ideológicas. E no momento que o Brasil mais precisa, como hoje, não pode ficar de fora. Então, acho que nos próximos dias nós teremos uma posição do MDB. Embora já disse que meu mandato se encerra em 2022, eu, a princípio, estava me estruturando para ser pré-candidata à reeleição ao Senado, eu aprendi sempre com meu pai que missão a gente não escolhe, a gente cumpre. Então, se for mesmo essa vontade do partido, isso está sendo gestado, isso está sendo construído, nos próximos 15 dias saberemos, eu coloco meu nome, sim, à disposição na disputa presidencial.